Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à noite de hoje, no nosso momento de reflexão espiritual. Olá, boa noite, Gê, boa noite, André, tudo bem com vocês? Uhum. Tudo bem, e você? Tudo Boa jóia. noite, André. Boa noite. O menino tá envergonhadinho, Ai, boa noite dele é muito lindo. Boa é noite. verdade. Então vamos lá, então, sem mais delongas, como diz os nossos muitos amigos aí que a gente tem, vamos iniciar então o nosso encontro dessa noite. Convido então a todos aí os participantes que fechem levemente seus olhos, se concentrem na sua respiração, com o nosso pensamento voltado ao alto, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento, abrindo nosso coração e nossa mente para que possamos, neste momento, nos ligarmos ao alto e assim participar ativamente dessa egrégora de luz, refletindo sobre os textos que leremos na noite de hoje, que eles possam se encaixar em nosso coração e nossa mente para que colocamos em prática, colocamos em ação tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos, Pai, pela semana que tivemos, pelos momentos que convivemos com as pessoas que estão à nossa volta, e pedimos, Pai, que nos abençoe, nos dê, nos fortaleça e leve este amor e esta esperança a todos que convivem conosco e todos aqueles que nos acompanham ao longo da nossa jornada da vida. Hoje, Pai, peço especialmente a todas aquelas mães de primeira viagem que se encontram neste momento, tendo em seu ventre um bebê amado. Que todas elas possam receber a sua luz e o seu bálsamo, e que assim essa união e essa conexão perdure eternamente. Grato, Pai, por sua luz, grato, Senhor, por a sua presença em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento, né, ao último item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? Questão muito grave é esta que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se ocorre a alcançar o desgraçado? É talvez a toda sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ao que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Então, aqui ele fala que nós devemos salvar, mesmo se aquele espírito nos for um malfeitor. Mesmo porque a gente não sabe o que nós fomos em outras encarnações, né? Se em outra encarnação não fomos nós o malfeitor daquele espírito. Então, o Ricardo fala uma coisa muito, muito legal que toca muito no meu coração, que ele fala tanto que a gente deve orar pelas pessoas, principalmente por aquelas que não nos querem bem. Porque se hoje a gente já está numa condição mais evoluída,
Foi graças à oração de espíritos amigos, de corações caridosos, que oraram por nós enquanto nós ainda estávamos na inconsciência e na erraticidade. Então, todos nós somos espíritos frágeis e ignorantes e viemos com muitas mazelas. Então, hoje, nessa encarnação, graças a Deus, a gente está numa condição melhor, mas sabe-se lá o que a gente já fez em encarnações passadas. Então, o julgamento não nos cabe, o julgamento cabe ao Pai. E cabe a gente agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele não olhava a quem ele ajudava, fazer o bem sem olhar a quem. Então, mesmo que seja um malfeitor, é nosso dever, enquanto espíritas, que já temos consciência, colocar as atitudes e o exemplo de Jesus em prática, salvando, sim, mesmo aqueles que nos fizeram mal. Uma coisa que eu achei bem peculiar nesse texto é que é para a gente ouvir a voz do nosso coração. Se o teu coração te diz que é para salvá-lo, salve-o, sabe? Então, assim, a importância de a gente ter essa reforma íntima, esse aprimoramento moral em que a gente atingiu nesse momento, a fim de que a gente realmente escute o nosso coração. E ao escutar o nosso coração, nós estamos praticando esse equilíbrio emocional e esse equilíbrio mental que tanto a gente busca e que a gente pode se beneficiar se socorrendo nas orações, nos momentos de meditação, nos momentos de contemplação, para que a gente possa silenciar nossa mente, os ruídos que vão em nossa mente, para que a gente possa escutar, então, este chamado do coração. Se no nosso coração, aquele malfeitor, aquela pessoa que, neste momento da nossa encarnação, está praticando mal contra nós, através de palavras, através de atitudes, enfim, através de qualquer situação que nós possamos orar por eles, e se tivermos que colocar a nossa vida à prova, que façamos, porque a justiça divina é a justiça sábia, é a justiça misericordiosa, e é esta que realmente a gente precisa, de uma vez por todas, seguir. Seguido, então, o nosso momento de reflexão da noite de hoje, nós vamos fazer a leitura do capítulo 51 do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que intitula Socorre a ti mesmo. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, escreveu: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Percebe a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino em teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medidas em trânsito para a inutilidade. Namastê. Esse texto aqui nos abre um alerta muito interessante
principalmente com aquela questão, com a nossa grande preocupação de curar as nossas enfermidades físicas. É prudente que façamos isso. É prudente que a gente cuide deste corpo que nos é emprestado para esta encarnação, essa roupagem que está aqui. Mas de nada vai adiantar encher o nosso organismo de medicamentos, de remédios para o corpo físico, se a gente não moderar a nossa base. Se a gente está lutando contra a cegueira, contra a dificuldade visual, que vejamos realmente o que os nossos olhos estão vendo e como é que nós estamos julgando isso a nosso redor e julgando isso também de forma mais intrínseca. Para os julgamentos, na verdade, né? Então, cuidar, sim, do nosso corpo com a medicação, mas também fazer este cuidado, essa reforma íntima, esse retorno para nós mesmos, para que a gente cuide realmente como a gente está se alimentando, com quais propriedades a gente está inserindo. Nós estamos hoje aqui no Carnaval. E como é que vai ficar os teus rins? Como é que vai ficar o teu coração? Como é que vai ficar os teus olhos, os teus ouvidos depois deste feriado? Tu estás fazendo bom uso desta máquina que Deus nos emprestou para fazer a nossa transição aqui na Terra? Estamos realmente cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas atitudes, daquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso organismo, tanto de forma através da alimentação, quanto na forma dos líquidos, quanto na forma daquilo que escutamos, daquilo que vemos ou julgamos? É esse o interim que nós temos para curar o nosso corpo, curar a nossa alma, curar o nosso perispírito? É porque a gente tem que levar em consideração que quando ele fala desse curar a ti mesmo, ele não está falando só de curar o corpo físico, e também a alma, né? E aí, olha como que uma coisa conversa com a primeira leitura, que era se a gente se sacrificaria por um malfeitor. Então, assim, a gente tem horas que a gente tem que ter esse discernimento de procurar essa cura de julgamento, porque a gente julga o outro e a gente também se julga muito. Então, a gente tem que procurar curar as nossas mazelas do nosso corpo, mas também do nosso espírito. Ver com o que a gente está se alimentando em termos de pensamento, em termos de notícias. Nossa, essa semana os noticiários foram, assim, catastróficos, né? E a gente tem que aprender a fazer o exercício do não julgamento, porque nós não podemos querer ser os juízes, assim como foi falado no primeiro texto, dos malfeitores. Não nos cabe ser juiz. Então, a gente precisa fazer esse exercício, e não é fácil, porque a gente está acostumado a se achar o dono da verdade absoluta, o dono da razão, e sempre apontar o dedo para o outro, e sempre olhar para a mochila de quem está na nossa frente, esquecer da nossa bagagem lá atrás. A gente sempre fala isso, né? E é muito real isso, como a gente tem essa dificuldade humana. E a gente precisa vigiar muito. É quando Jesus fala orar e vigiar, e está muito em cima disso daí. Não julgues para não seres julgados. A gente leu isso também, né, esses dias para trás. Uhum. Com a mesma severidade que você julgar, você será julgado. Exatamente. Não faça aos outros o que não querem que façam a ti, né? Que é o que nós lemos na semana passada sobre a mulher que ia ser apedrejada. Então, não faça aos outros, não julga para não ser julgados. Não adianta. É como tu disse, Gê, é difícil realmente fazer esse movimento. Mas a partir do momento que a gente toma consciência do nosso dever quanto cristão, tá? E aí aqui eu envolvo todos os que consideram Cristo como sendo o nosso modelo, nosso guia, ou a figura representativa de Deus aqui na passagem da Terra, todos nós que somos cristãos, sabe? O mínimo que a gente precisa fazer é fazer como ele fez, não julgar, não apontar os defeitos dos outros. Não julgar é não ficar apontando os defeitos dos outros. Poxa vida, meu telhado é de vidro, por que eu vou falar dos teus procedimentos? Se o meu telhado é de vidro, eu jamais vou jogar pedra em cima do teu telhado, sabe? Então, ter
essa vontade de realmente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Socorre a ti mesmo é justamente o que Emmanuel nos pede. Ao invés de ficar somente curando o corpo físico, busque essa cura espiritual, busque essa cura de melhora, de aperfeiçoamento moral. É isso que a gente precisa fazer. É isso que Jesus, todo o texto que a gente vem estudando e vem lendo, Gê, é fazer aquela conduta da reforma íntima, de buscar se curar, de se melhorar, antes de fazer qualquer coisa com relação ao outro. Mesmo que nos noticiários estejam cheios de atrocidades, né? Sim. Então vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos, serenar nossa mente, manter o nosso coração equilibrado, nosso coração conectado com este mundo, com este universo de esperança e amor a qual a gente faz parte. Pai amado, queremos te agradecer por todos esses momentos que tivemos aqui juntos ao longo da noite de hoje. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqueles irmãos e irmãs que se encontram conosco e aqueles que iremos ver no decorrer da nossa semana. Peço aos caravaneiros do amor que se façam presente em nossos lares, para que aqui possam fazer essa limpeza necessária, arrancando daqui todos os miasmas, formas, pensamentos e energias deletérias que foram impregnados em nossos ambientes, utensílios, roupas, através das nossas ações, através das nossas palavras e dos nossos pensamentos dentro desses ambientes. Peço também aos caravaneiros de luz, do amor, que se porventura algum irmão ou irmã estão aqui em nossos lares, que eles possam ser levados a algum posto de socorro para que lá recebam todo o amparo, todo o carinho, todo o amor que necessitam. Peço também a luz divina, que possa descer e fluidificar as águas que estão em nossos ambientes, para que ao bebermos possamos alimentar e curar o nosso corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito. Pedimos ainda, Pai, que abençoe a todos nós que estamos imersos neste universo, seres de luz, seres de trevas, seres comuns, teus filhos, tua criação. E que se porventura, Pai, faltamos com as nossas ações, sede misericordioso conosco, pois somos ainda ignorantes em muitos aspectos. Grato, Senhor, estamos por estar aqui contigo neste momento. Namastê. 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 Gente, uma semana iluminada, maravilhosa para vocês. Nos falamos domingo que vem, se Deus quiser. Perfeito, Deus quer. Gê, um abraço fraternal, manda um abraço bem forte para aquela menina linda que tu tá indo em amparo, em amor. Viva bem esse teu momento, vá. O que eu te desejo é muita, mas muita, mas muita, mas muita luz. Amém. Vou cuidar da minha mãe e pôr ela para dormir agora também. Valeu. Beijo, com Deus. Beijo. Até logo. Beijo. Até logo. Tchau, filho. Tchau. Obrigado por participar. De nada. E é isso, né, gente? Finalizamos o nosso encontro da noite de hoje. Meu muito obrigado por você estar aqui. E não esqueça, deixe seu comentário. Leve estas energias para mais pessoas que possam se beneficiar com isso. Mande para aquele seu amigo que você não gosta, para que ele também possa receber esta bênção. Obrigado. E nos vemos na semana que vem. Até breve, muito breve. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de
criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. Valor simbólico de R$ 97.